Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Estamos aqui, animados, firmes e fortes, para dar continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos começar na nossa última apostila, então, do quarto bimestre. Nosso tema hoje vai ser saúde e tecnologia. Nós vamos começar e vamos ver esse tema durante várias aulas. Sabemos que saúde e tecnologia hoje caminham juntas. A tecnologia ela tem dado uma contribuição muito grande para os avanços que a gente vê hoje na saúde. Então, nós estamos aqui presos em casa, certo? Há quantos meses, por causa dessa pandemia, aguardando o quê? O desenvolvimento de uma tecnologia de vacinas, que vai resolver o nosso problema, pelo menos vai amenizar, vai tornar o problema menor, né? E vai tornar possível a nossa saída e a nossa convivência quase como era antigamente. Então, essa tecnologia, ela vem de vários caminhos. Então, eu preparei para vocês um material para a gente poder analisar junto, que fala aqui da nossa saúde e tecnologia. Vamos acompanhar aqui, então, ó. Primeiro, o que é saúde? Tem gente que acha que saúde é ausência de doença. Não é. Então, olha só, pela Organização Mundial de Saúde, ela elaborou em 1947 um conceito para a saúde. Olha, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, muitas vezes a pessoa está bem fisicamente, mas não está bem mentalmente. Ela não se dá bem em sociedade, então ela não é uma pessoa saudável. A pessoa que tem saúde é aquela que está bem física, mentalmente e socialmente, ok? Ó, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existe lá, gente, saúde individual e saúde coletiva. Então, o que é saúde individual? Ó, é definida como um estado em que o indivíduo se encontra com o bem-estar físico, emocional, social, espiritual e psicológico em sua totalidade. Então, a gente está falando de um indivíduo, de cada indivíduo. Dessa forma, a saúde é vista como um processo resultante das interações realizadas entre as esferas biológicas, sociais e psicológicas, certo?
E o que é saúde coletiva agora? Que os políticos falam tanto em saúde coletiva, ó, é aquela voltada não apenas para o indivíduo, mas para a população em geral. Se trata de um campo de estudos e práticas que engloba os serviços de saúde prestados à população, atenção primária, secundária e terciária, o estado da saúde desta e o conhecimento acerca da saúde, tanto popular quanto científico. Então, essa saúde coletiva, ela engloba as políticas públicas que visam a saúde de uma população. Então, por exemplo, nós temos uma obra que vai garantir o saneamento básico, quer dizer, água e esgoto para uma população de 1.000 pessoas. Ela está relacionada a quê? À saúde coletiva, porque essa obra ela vai impedir que essas pessoas tenham um monte de doenças. Ela vai prevenir um monte de doenças que são causadas pela falta desse saneamento básico, pela falta de água e esgoto, pela contaminação de alimentos por causa desse esgoto a céu aberto, né? Então aí a gente está falando de saúde coletiva, ok? Então vamos continuar, ó. Então aí chega na saúde e tecnologia. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós tivemos exemplos de várias tecnologias ajudando a saúde. Aqui em Muriaé mesmo, olha, no início da pandemia, a própria prefeitura de Muriaé colocou um atendente virtual. Não sei se vocês ficaram sabendo. Eu fiquei sabendo porque a minha irmã teve Covid e ela precisou dessa atendente virtual. Então acabou que fui eu que liguei para ela. Então era uma atendente virtual mesmo, você teclava lá, se você está com febre, tecle 1, se você está com tosse, tecle 2. Você ia falando quais os sintomas que você tinha, há quanto tempo que você tinha esses sintomas, e dependendo das respostas, aí no final, uma pessoa atendia o telefone e agendava o seu teste no PSF. No postinho de cada bairro. Você ia lá e fazia o teste gratuitamente para saber se você estava ou não com Covid. Isso é um exemplo, gente, de tecnologia atuando diretamente na saúde. É o que a gente vai falar aqui, ó, medicina à distância. Quem poderia imaginar isso? Ó, com a mudança de comportamento dos clientes, é preciso apostar em um atendimento mais personalizado e econômico. Com a tecnologia, isso fica muito mais fácil. Antes da pandemia da Covid-19, já estavam sendo executadas estratégias para atender pacientes em lugares distantes. O ano de 2020 foi um marco para a telemedicina. A metodologia colabora para que pacientes consigam informações de forma mais rápida, sem precisarem ir até a instituição de saúde. Segundo um estudo divulgado pela empresa de tecnologia Televox, 49% dos pacientes aceitariam receber acompanhamento médico via e-mail. No início da pandemia, o Conselho Federal de Medicina reconheceu, em caráter excepcional, a telemedicina no país como uma prática aceita enquanto durar a situação de emergência relacionada à Covid-19. Além da telemedicina, uma outra tendência nesse sentido é o monitoramento remoto e em tempo real, especialmente importante para os portadores de doenças crônicas. Então, o médico ele acompanha aquilo em tempo real, o que a pessoa está sentindo, se ela piorou, se ela melhorou. Utilizando tecnologias avançadas, como a internet das coisas e dispositivos integrados, é possível, escuta só, medir a pressão arterial, nível de oxigenação, batimentos cardíacos e outros indicadores que podem ser analisados por profissional de saúde. Uma aplicação clara para isso está no controle do diabetes. Por meio de um implante subcutâneo, embaixo da pele aqui, ó,
um sensor consegue medir a glicose sanguínea do paciente e enviar a medição para um receptor portátil. Esse, por sua vez, manda os dados para um aplicativo do celular, que fica disponível tanto para os próprios pacientes quanto para os profissionais de saúde autorizados. Olha que legal! Muito importante isso, né, gente? Quantas pessoas que têm diabetes e não se tratam, sequer sabem que têm a doença. Muitos deles morrem por causa de complicações do diabetes sem nem saber que são diabéticos, né? Vão saber quando já estão em fase final da doença. Outra contribuição da tecnologia, olha, mais segurança para pacientes. De um simples código de barras nas pulseiras dos pacientes, vocês já viram que quando a pessoa interna no hospital, geralmente ela é identificada como uma pulseira. E essa pulseira tem um código de barras, né? Até tecnologias mais avançadas que permitem rastreabilidade, são diversos os avanços que aumentam a segurança dos pacientes. A tecnologia permite que informações fiquem armazenadas na nuvem e, assim, possam ser vistas em diferentes hospitais por diferentes profissionais, sempre que necessário. Elas podem colaborar para bons resultados, até mesmo na hora de fazer prescrições médicas, tecnologias já existentes. Quando são feitas manualmente, é comum que ainda apareça letras ilegíveis ou até mesmo uma prescrição incompleta, faltando algum dado. Com a prescrição eletrônica, isso pode mudar. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em agosto de 2020, exige mais investimentos em segurança da informação. Essa legislação muda a forma como os médicos lidam com as informações de seus pacientes, uma vez que a lei é bastante rígida em relação à coleta e ao armazenamento de dados sensíveis, que podem levar a algum tipo de discriminação do indivíduo. Então, quando o indivíduo, por exemplo, tem alguma doença, tipo tuberculose, o médico vai lá e escreve no prontuário dele tuberculose. Aquilo ali pode ser motivo de discriminação de outras pessoas com relação a ele. Então, essas informações são tratadas de maneira diferente a partir de agora. Hospitais, laboratórios e clínicas médicas não poderão repassar entre si informações do paciente sem o consentimento formal dele. Além disso, toda mensagem precisará ser criptografada para dificultar a ação de hackers. Olha só. Outro caso, integração de dados e tecnologia no setor da saúde. Sabe aquela situação em que você vai ao médico e tem que contar todo o seu histórico do zero, porque o médico não te conhece, não sabe nada de você? Então, o prontuário eletrônico, ele centraliza as informações de todos os pacientes. E ele já é uma realidade em muitos países, como os Estados Unidos e boa parte da Europa. Vale notar que isso não viola a segurança da informação, como mencionamos acima, uma vez que não se trata de circulação de dados, mas de um banco de dados centralizados, com todas as medidas de segurança que a lei exige, inclusive em relação a quem tem direito a acessá-lo. Ele permite, por exemplo, que o próprio paciente atualize seus dados cadastrais antes do atendimento, que o médico consulte o histórico do paciente e entenda melhor suas condições gerais. Assim, funciona como uma importante ferramenta de apoio para a decisão clínica, além de agilizar muito o atendimento, né, gente? Porque cada vez que você vai no médico, você tem que contar toda a história para ele. Então, esses são alguns exemplos de como a tecnologia está entrando na saúde, como que ela está ajudando a saúde. Então, aqui tem uma história que aparece lá na apostila de vocês,
mas lá não conta a história toda. Eu coloquei aqui a história toda para vocês. Ó, a invenção de um estudante de 22 anos que pode salvar 1 milhão de vidas por ano. Então, ó, muito legal. Vamos ver o que ele fez. Ó, um estudante da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, criou uma espécie de microgeladeira de vacinas que tem o potencial de salvar 1,5 milhão de vidas por ano, segundo a OMS. Ó, criado por William Broadway, o aparelho, que de tão pequeno pode ser carregado na mochila, lhe rendeu uma vaga entre os finalistas de um dos prêmios de tecnologia mais prestigiados do mundo, o James Dyson 2016, organizado pela instituição homônima para incentivar jovens designers a solucionar problemas cotidianos. O que acontece com as vacinas, gente? Olha só, elas têm que ser mantidas entre 2 e 8 graus para serem eficazes. O refrigerador criado por ele consegue manter essa temperatura de forma constante por 30 dias. O isobar também poderia ser usado para proteger órgãos doados, transplantes de sangue e células-tronco. Nenhum problema é grande demais e muitas vezes as soluções mais simples são as melhores, disse o engenheiro britânico que inventou o primeiro aspirador de pó sem saco coletor. O Broadway teve a ideia semelhante ao desenvolver o conceito por trás do isobar. A invenção não é especialmente complexa, mas graças ao enfoque prático, poderia solucionar um problema que causa milhares de mortes por ano. O risco de que as vacinas não cheguem no seu destino a tempo. Principalmente, né, gente, nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. Então, olha a geladeirinha que ele fez. Muito pequenininha, leva na mão, olha lá. Leva na mochila, olha ela aqui na mochila. Ó. Como que ela funciona? Segundo Broadway, seu aparelho deve ser aquecido durante 1 hora para ser carregado. O isobar possui uma mistura de água e amoníaco. E o amoníaco evapora primeiro. O aparelho, então, retém o amoníaco, que permanece preso na parte superior do recipiente. E quando dá voltas no dispositivo, se reevapora na água. Dessa forma, quando as duas substâncias se misturam novamente, ocorre o gelo, obtém-se o efeito refrigerador. Chama-se efeito higroscópio e proporciona uma refrigeração muito potente. O efeito também faz com que a temperatura fique estável, o que é uma característica fundamental, porque não adianta só ele conseguir baixar a temperatura. Essa temperatura tem que permanecer estável entre 2 e 8 graus para ser eficiente para o uso dela. Além de tudo isso, gente, a gente sabe que a tecnologia, ela também nos ajuda muito no que diz respeito aos medicamentos, né? O que seria de nós se não fossem os medicamentos? Eu costumo dizer, quando você está com uma dor de cabeça daquela violenta, se não fosse um comprimidinho lá de Doril, de dipirona, nossa, eu falo que quem inventou a dipirona está no céu, porque não tem nada melhor para quem sente dor de cabeça, né? Então, ó, os medicamentos ou fármacos são substâncias usadas para o tratamento das doenças. Podem aliviar os sintomas, abrandar a dor, prevenir ou curar as doenças e até para salvar vidas. Os medicamentos também têm utilização para tratar um grande número de perturbações emocionais, como a depressão. Há milhares de espécies diferentes de fármacos. Cada um tem uma função diferente e atua grande parte das vezes numa única região do corpo, como o estômago, específica, né? Os medicamentos têm várias origens, podem ser naturais ou sintéticos, que a gente fala que são os artificiais. As plantas e ervas medicinais fornecem medicamentos naturais, que já são usados há milhares de anos.
os cientistas procuram constantemente novos fármacos e muitas vezes produzem-nos a partir de produtos químicos. Em muitos casos, a descoberta de um medicamento abranda o sofrimento e salva muitas vidas. Nós sabemos disso, né, gente? Há quantos anos que o homem está buscando aí a cura do câncer e até hoje não foi encontrada? Quantas vidas teriam sido poupadas, não é? Os antibióticos, como a penicilina, por exemplo, curam infecções que teriam sido fatais há 50 anos. Então, o primeiro antibiótico, ele foi descoberto lá em 1940, na década de 40. Tem pouquíssimo tempo. Até então, se você tivesse uma infecção bacteriana, você não tinha com o que tratar essa infecção. Então, a pessoa morria mesmo. Morria muita gente de pneumonia, né? Porque não tinha como tratar. Hoje a gente tem aí uma leva de antibióticos enorme. Antibióticos para tratar sinusite, antibiótico para tratar garganta, antibiótico para tratar os rins, antibióticos que agem de melhores maneiras dependendo da parte do corpo que eles atuam, né? Então, ó, muitos medicamentos são tomados por via oral pela boca. Esse medicamento que é tomado pela via oral, ele passa pelo aparelho digestivo e entra na corrente sanguínea. Lá, quando ele vai para o intestino, ele é absorvido, que o transporta até a região do corpo a tratar, certo? Tem aqueles medicamentos, quando a gente, por exemplo, está vomitando, você está com uma virose, está vomitando muito. Então, o medicamento que você toma pela boca, pela via oral, não para no estômago, você vomita. O que tem que fazer? Tem que ir no hospital para tomar na veia, porque aí você vai tomar o endovenoso, que vai direto para o sangue, sem passar no sistema digestivo. Existem diferentes tipos de medicamentos, e os medicamentos têm utilizações diferentes para diferentes fins. Vão dos antibióticos, para tratar as infecções, aos analgésicos, que são para dor, né, gente, como a aspirina. Utilizam-se anestésicos para adormecer os doentes antes das operações. E há várias maneiras de tomar medicamentos. Podem ser engolidos, injetados, aplicados na pele, usados em aerossol ou inalados. Nós sabemos disso, né? E a origem dos medicamentos? Olha só, a origem dos medicamentos vem do passado, onde os medicamentos tiveram origem nas ervas e plantas. Atualmente, grande parte dos medicamentos é feita de produtos químicos, sendo outros elaborados pela engenharia genética, um método através do qual as células das bactérias ou bolores são alterados para produzir medicamentos, tá? Então, varia muito a forma. Mas nós sabemos que muitos fármacos, incluindo alguns receitados pelos médicos, provocam habituação. O que é isso? Significa que quem os toma depende deles. A dependência pode levar à doença e à morte. O consumo de drogas como a heroína, o crack e a cocaína é ilegal. No entanto, o uso de drogas que causam habituação, como o álcool e a nicotina dos cigarros, não é regulamentado por lei. Então, nós sabemos que as drogas são ilegais. Essas drogas que são ilegais são a heroína, o crack, a cocaína, né? A gente sabe disso. Mas existem muitas drogas que são legais, que são medicamentos e que fazem tanto mal quanto essas outras. Então, a farmácia, ela tem um mestre, que é o Paracelso, que ele era um médico e físico do século XVI, e ele fez essa frase aí que ficou célebre, olha, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Porque o mesmo remédio que cura pode matar, dependendo da dose que se usa. Então, existem medicamentos que causam dependência e a pessoa precisa tomá-los. A
A pessoa precisa tomá-los para a sua qualidade de vida. Então, se tem uma doença crônica, por exemplo, você tem diabetes. O diabético ele vai ter que tomar aquele remédio o resto da vida. Quem tem problemas de tireoide tem que tomar remédio o resto da vida. Quem tem depressão precisa tomar medicamentos para poder ter qualidade de vida. Então, esses medicamentos eles têm que ser tomados numa dose eficaz. Nunca demais, porque são drogas, principalmente esses que atuam no sistema nervoso. Eles são drogas dependentes, a pessoa fica dependente deles. Então, se um dia a pessoa quiser tirar esses medicamentos, vocês sabem que ela não pode tirar de uma vez só. Ela tem que ir tirando aos poucos, porque senão ela vai ter aquelas crises de abstinência que o drogado tem quando ele vai para uma clínica de reabilitação, por exemplo. Por quê? Porque aquele medicamento também é uma droga. Por que farmácia chama-se drogaria? Porque vende droga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Medicamentos são indicados quando você tem alguma patologia que precisa ser tratada. Tem gente que é hipocondríaco, que a gente fala, que toma remédio demais, toma remédio para tudo, né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que antes dela comer, ela já fala assim, não, eu vou passar mal. Ela já toma o remédio antes de comer, porque ela já sabe que ela vai passar mal. Então, isso não é legal. Não é legal, porque a pessoa acaba ficando dependente e a cabeça da gente fica dependente também. Tá bem? Então, vou parar por aqui hoje, que está vencendo o tempo da nossa aula. Na próxima aula, nós continuamos, tá? Eu quero que vocês façam para mim, então, os exercícios da página 33 e 34 da apostila. Combinado? Na semana que vem, então, nós corrigimos esses exercícios e damos continuidade, tá? Beijo grande para vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Não esquece, tá bom? E fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.